Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais essa aula dessa peça incrível que vocês vão amar fazer, super rápida, perfeita a modelagem, tá? Só falta aqui alguns acabamentos, se você quiser colocar tassel, você coloca também aqui nesse cordão. Esse cordão é opcional, se você quiser colocar só um elásticozinho aqui em cima, também dá pra colocar, tá? Esse relevo é super diferenciado. Um padrão de ponto muito impecável. Vamos lá, nossa lista de materiais. Para essa saia, mini saia aqui, ó. Ela não é tão curtinha, mas é uma saia mini. Eu utilizei apenas um cone e um pouco do outro, tá? Não cheguei a utilizar nem 1,5, foi só mesmo um pouco do segundo cone, ok? Ó, para vocês terem uma ideia, a emenda foi aqui, ó. Já perto da barra do acabamento, aqui terminou o primeiro cone. Os materiais utilizados, nesse projeto eu utilizei o fio Raíza. Essa Raíza, gente, é da grossa, sempre perguntam. Ah, mas qual a Raíza? É da grossa, da fina? Essa aqui é a da grossa, que vem 500 metros no cone, tá? Essa cor é uma cor incrível, é a cor Rami 029. Tá? Numeração 029, Rami. O tex desse fio é 288. Ah, Val, posso substituir? Posso usar Anne? Pode. Eu não indico muito o fio Anne, porque ele perde a qualidade após a lavagem. Essas novas versões do Clea 1000 que já vem em 2 fios, é perfeito. Você pode usar o Clea 1000 mesmo em 2 fios, tá? Ou esse Clea que já vem duplo, ok? Você pode usar charme, cordonê filária em 2 fios, fica divina. Você pode utilizar o fio da sua preferência, ok? Então, vamos lá. Além do fio, desse fio, eu vou utilizar para os meus arremates essa cola aqui, ó, a 6000 da Tec Bond. Essa 6000, ela existe também na marca Pega 1000, tá? Perfeita para arremate. Para a tensão do meu ponto, que é muito folgado, eu utilizo a agulha 1,75 para trabalhar com esse fio, ok? Nós daremos início no nosso trabalho aqui por esse cós, tá? Para darmos início, daremos então a laçada inicial no nosso fio Raíza, deixando sempre uma sobra pro arremate, tá? O tamanho desse seu cós, a largura dele, você vai determinar aqui na quantidade de correntes. Esse meu ali, eu comecei com 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu começo com 10 correntes, eu irei trabalhar uma sequência em todas as carreiras de 9 pontos baixos. É sempre um a menos do que a quantidade que a gente começa. Então, ó, 9 correntes, eu simplesmente pulo uma corrente de base, venho na segunda e começo a fazer uma carreirinha de ponto baixo. 1, 2, um para cada corrente, tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 pontinhos baixos, ok? O segredo desse nosso cós, para que ele fique perfeito, são 2. Primeiro, para virar o seu trabalho, após virar o seu trabalho, aliás, você sempre vai trabalhar logo aqui, ó, na primeira corrente. Entre pegando sempre a alcinha do lado de lá, tá? Pegou a alcinha do lado de lá, você puxa, ó. E fica com 2 laçadinhas. Ficou com as 2 laçadas, retire agora as 2, ó. Lace o seu fio, retire as 2. Esse foi seu primeiro ponto baixo dessa sequência. Sempre você irá começar a sua carreira dessa forma, tá? Daí, você vai lá na outra alcinha do lado de lá, ó, e a partir daqui, vai fazer a sequência dos 9 pontos. Já fez o primeiro, agora o segundo, o terceiro, o quarto,
o quinto. Essas duas primeiras carreirinhas são as mais enjoadas de fazer. O sexto, o sétimo, o oitavo. O outro pulo do gato aqui é o seguinte: sempre que você chegar nesse final de carreira, você nunca vai pegar só a alcinha do lado de lá. Você vai entrar aqui, ó, por baixo e pegar as duas laçadas, tá? Ó, sempre no último ponto será isso, tá? Nesse primeiro aqui, a gente vê as duas laçadas bem nítidas, mas na carreira seguinte, a gente não vai ver ele tão nítido assim, vai estar mais apertadinho, tá? Então, aqui, ó, nono ponto baixo. Virou o trabalho novamente para o outro lado, entrou no mesmo ponto, pegando sempre a alcinha do lado de lá. Todas as vezes que você virar o trabalho, é sempre a alcinha do lado de lá, para a gente poder ficar com o efeito sanfonado, tá? Puxou a laçadinha, aí você vem, ó, tira as duas laçadas agora de uma vez. É sempre isso no início de todas as carreiras, tá? E siga fazendo novamente o restante dos pontos, que são 8, já que esse aqui foi o primeiro. Daí o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Notem que quando a gente chega aqui agora, ó, no oitavo, tá vendo que não é mais tão frouxo o ponto, ó, ele tá bem mais apertadinho? Não tem segredo. Você tá vendo que tem duas alcinhas aqui, ó. Tem essa que fica aqui lateral, ó. Você vai simplesmente entrar aqui, ó, pegando essas duas laçadinhas, ó. Opa, gente, não tá bem focado. Ó, você tá vendo, ó, as duas alcinhas, ó. Fica esse fiozinho aqui, aí tem as duas laçadas, ó. Esse fio desfia, né, quando a gente tá trabalhando, então tem que ser com cuidado. Olha só, tá aqui as duas alcinhas, ó. Entrou aqui, pegou as duas alcinhas, pronto. Puxou, nono ponto baixo, tá? E a partir daqui, você vai seguir trabalhando até atingir o comprimento que você precisa. Vou seguir fazendo o meu e volto com você para te mostrar o tamanho que eu fiz e as diminuições, tá? Que precisa você fazer para chegar no tamanho correto da sua peça. O único cuidado que você tem que ter nesse trabalho são as duas atenções que eu já te falei. Terminou de fazer o último ponto, virou o trabalho, venha sempre no primeiro pontinho, ó. E puxa a laçada. Ficou com duas, tira tudo de uma vez. Siga fazendo os pontos baixos até no final da carreira. Chegou no final da carreira, ó, tá aqui os dois pontinhos, ó, as duas laçadinhas onde você precisa passar por baixo delas, ó, para fazer o seu pontinho baixo, tá? Exatamente assim, ó. E dessa forma não tem erro, o seu trabalho vai ficar sempre simétrico, sempre perfeito. Eu vou prosseguir fazendo o meu e volto com vocês. Então, eu prossegui fazendo até atingir 80 centímetros, tá? Nesse caso aqui, eu vou trabalhar com um quadril de 97 centímetros, gente. Eu tô trabalhando com 17 centímetros de diminuição, certo? Geralmente, eu trabalho com 15, de 15 a 20. Nesse caso aqui, eu quis trabalhar com essa faixa de 17 centímetros. Esse ponto, ele é bem elástico, tá? Depois a gente pode regular colocando elástico. Enfim, 17 centímetros de diminuição, tá? Chegando aqui na carreira, onde eu cheguei no limite, né, de centímetros que eu preciso, eu vou fazer a minha união. Basta você colocar as duas pontas juntinhas assim. E aí, como nós temos a mesma quantidade de pontos numa extremidade e na outra, você vai simplesmente entrar aqui, ó, do lado de cá, nesse primeiro ponto aqui, ó, tá? Porém, eu não vou passar daqui direto pra lá. Eu volto aqui nesse mesmo ponto que eu já tô fazendo, ó. Entro assim dentro dele, só aí passo pro lado de lá, tá? Pra gente fazer aqui a nossa costura, exatamente como a gente fez na parte da blusa, ok? Venho no ponto seguinte, nessa parte aqui e na lá de baixo, tá? Então, é somente isso. Um baixíssimo para cada ponto.
Sendo que, ora a gente pega o lado de cá, ora a gente pega o do lado de lá, de baixo, ó. Tá? Somente isso. Então, eu vou seguir fazendo. Tente não fazer esses baixíssimos muito apertados, para que você não afine muito esse local aqui, para não ficar diferente do restante, tá? Basta fazer um baixíssimo normal, ó. Se você achar que tá ficando apertadinho, folgue um pouco aqui seu ponto. E assim vai dar super certo, tá? Então, a gente vai fazer em todos os nossos pontinhos e vai bater certinho, porque nós temos as mesmas quantidades de pontos, não é mesmo? Já tô no meu penúltimo ponto do lado de cá, penúltimo do lado de lá, ó. Agora, eu vou entrar no meu último pontinho do lado de cá. E vou entrar no último pontinho do lado de lá, tá? Exatamente assim, ó. E pronto. Eis que a minha união está feita e perfeita. Nós iremos trabalhar agora do lado direito da nossa peça, ó. Unimos por esse lado e agora vamos pegar desse lado aqui. A gente já vai começar aqui fazendo carreiras de pontos altos. Uma carreira de ponto alto, tá? A partir daqui, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto das carreiras de base, ó. Nesse relevo que tá para cima, eu fiz um. Agora, nesse relevo aqui, ó, que tá para baixo, eu faço outro. Nesse próximo que tá para cima, ó, faço outro ponto alto. É um ponto alto para cada carreira, tá? Não tem erro. Lembra que na parte do cropped foi um ponto baixo para cada carreirinha? Nesse caso aqui é um ponto alto, tá? Tem o lugar certinho, ó, de entrar. Então, dê toda a volta, trabalhando exatamente assim. Um ponto alto referente a cada carreirinha dessas dos pontos baixos, tá certo? Terminando essa sequência da carreira, vou vir aqui fazer meu último ponto alto. Eu vou fazer esse ponto alto ainda aqui, ó, pra ficar mais próximo desse primeiro, tá? Que eu fiz, ó, venho no topo da correntinha que a gente subiu, das correntinhas, e aqui eu vou fechar com baixíssimo. Assim, eu terminei a minha primeira carreira. Para fazer essa carreira da emenda, eu tô voltando aqui com o meu trabalho já um pouco grande, mas não se preocupe com isso, que a emenda é a emenda em qualquer lugar. Eu decidi voltar porque eu percebi que mais pra frente eu consegui deixar essa emenda um pouco mais perfeita. Então, vamos lá. Faça de conta que essa aqui é a carreira que você tá fazendo logo depois do cós. A sua primeira carreira de pontos altos. Emende da seguinte forma. Venha no topo da terceira correntinha, feche com baixíssimo normalmente. Exatamente assim. A partir daqui, a gente vai começar a trabalhar uma carreira de pontos baixos. Presta atenção, que é exatamente essa carreira aqui, ó, que dá esse relevo, tá? Você vai entrar, ó, ignore aqui a correntinha, aí você vai entrar aqui, ó, tá vendo o nosso ponto alto seguinte? Você vai entrar aqui, ó, assim, abraçando ele e vai ficar essas duas alcinhas assim. Não é, gente, fazendo relevo aqui, ó, dentro do ponto, não, por trás do ponto. É aqui na cabeça do ponto, ó, tá vendo aqui as correntinhas que ficam pra cima, ó? Entrou aqui, ó, na cabeça do ponto, pegando só as duas correntinhas, ó, abrace o ponto. Fica aqui, ó, duas alcinhas do fio. É assim que tem que ser feito. Aí, você vem, ó, faz um ponto baixo. Agora, você entra no mesmo buraco, ó, onde você saiu, ó, já pegando no ponto seguinte, ó. Abrace da mesma forma, entre aqui, ó, por baixo dessas duas laçadinhas, saia lá entre o outro ponto, depois desse pontinho, tá? No próximo espaço. E faça um ponto baixo. A carreira é só isso. Nesse mesmo ponto que você acabou de sair de dentro dele, ó, você entra nele de novo e já sai lá no próximo. E fica sempre essa alcinha aqui, ó. E faça seu ponto baixo. Dê toda a volta, fazendo exatamente assim, sempre da mesma forma, tá? Fazendo apenas um ponto baixo
para cada ponto alto da base, sempre entrando no mesmo buraco que você acabou de sair, ó, e saindo lá no próximo. E faça o ponto baixo. Acabou de sair desse, entre no mesmo, vá, saia lá no próximo. E siga fazendo assim até dar toda a volta, tá? Chegando no final da carreira dos pontinhos baixos, sempre um ponto baixo para cada ponto de base. Nesse caso, nós nunca temos aumentos, tá? Porque fica sendo apenas um ponto para cada ponto de base. O segredo para a gente fechar certinho a carreira é esse aqui, ó. No meu penúltimo ponto, eu fiz um ponto baixo, aí chego aqui no último, ó. O último ponto da carreira é esse, o primeiro é esse aqui das 3 correntinhas, lembra? Então, vou pegar agora aqui, ó, no meu último ponto da carreira, normalmente, às vezes ele fica bem apertadinho para pegar esse último, mas dá certo, tá? Ó, e faço o meu ponto baixo. Fiz meu último ponto baixo da carreira. O ponto das 3 correntinhas que a gente faz para subir está livre. E aqui, ó, logo acima dele, notem que nós temos essa laçadinha aqui. É aqui que a gente vai fazer sempre a nossa união, ó. As 3 correntinhas, a laçada. Essa laçada fica antes do primeiro ponto baixo da carreira, certo? Não confunda isso aqui para sua união ficar perfeita, tá? Tirei a laçada da agulha, entro exatamente nesse pontinho que fica logo na direção das 3 correntinhas, ó. A primeira laçada. E eis que eu faço a união aqui, ó. Pego minha laçadinha, vou facilitar aqui, porque tô meio atravessada aqui na posição da gravação. Ó, pego a laçada e puxo pro lado de lá. Somente isso, a nossa união tá feita, ok? Após passar essa laçadinha pro lado de lá, iremos recomeçar a nossa carreira dos pontos altos. Teremos sempre uma carreira de ponto alto, uma de baixo, logo em seguida de alto. Essa carreira de ponto alto, a gente ignora essa carreira dos pontos baixos e a gente vai trabalhar lá atrás, ó, em cima dos nossos pontos altos, ok? Essa carreira dos pontos baixos fica sendo um relevo livre aqui na frente. Então, eu passo direto lá para a carreira de trás, ó, tá vendo aqui logo essa a primeira laçada aqui, ó, pegando assim, ó, por baixo das duas alças, em todos os pontos, não tem erro. Inseriu sua agulha na mesma direção de onde você acabou de fechar, ó, você tá pegando o seu primeiro ponto, tá? Puxou, faz um baixíssimo, que equivale já à sua primeira corrente, a segunda, a terceira. Essa é a nossa emenda e o nosso início da carreira dos pontos altos, sempre dessa mesma forma, tá? A partir daqui, ó, só pegar a laçada, ó. E fazer os pontos altos normais, tá? Para cada ponto da base, um ponto alto. Somente isso. Notem que o nosso relevo fica bem saliente aqui para frente, tá? E fica ponto alto sobre ponto alto dessa forma. Essa vai ser a dinâmica do nosso trabalho. Siga fazendo toda a carreira em pontos altos da mesma forma. Chegando aqui no final, eu ainda volto com você para você fazer certinho o seu último ponto alto, para que a gente não tenha aumentos, tá bom? Então, termine essa carreira, sempre um pontinho alto para cada ponto alto da base, sempre respeitando a sua carreira de pontos baixos com relevo aqui para frente. Nunca pegue neles, tá? Nos pontos baixos. Chegando no final dessa carreira, eu volto com você. Chegando aqui no final da carreira dos pontos altos, o único cuidado que você vai ter que ter é nunca fazer aumentos, tá, gente? Para ficar sempre a mesma quantidade de pontos das carreiras anteriores. Olha só. Essa nossa correntinha aqui, ó, desse primeiro ponto que a gente fez, ela equivale sempre a esse ponto aqui, ó. Nunca é sobre a carreira de correntes da carreira anterior. Esse meu último ponto sempre vai ser correspondente a ele, ó, a essa carreira das correntes, tá? Então, ó, fiz nesse ponto, vou fazer agora aqui, ó, no último ponto da carreira, penúltimo, perdão, e o último vai ser sempre na direção das correntes. Vou pegar sempre só aqui atrás, ó, assim, tá? Para o nosso relevo continuar aqui na frente perfeitinho. É só isso aqui, a nossa união. Chegou aqui sobre a correntinha do topo, fechou com baixíssimo. E fica assim a nossa união bem perfeitinha, tá?
Aí agora, ó, terminou aqui de fazer seu baixíssimo, aliás, de unir sua carreira do baixíssimo, você vai começar já a pegar aqui sobre o ponto seguinte, ignore a carreira aqui das correntes, ó. Ignore as correntinhas, vem aqui, ó, no ponto seguinte, e haja trânsito. E sobre ele, entre aqui, ó, pegando as alcinhas, saindo lá na frente e repita agora a sua carreira de ponto baixo. Nunca fazemos correntinha aqui, só passamos direto pro nosso ponto alto e sobre ele o nosso ponto baixo. E para cada um, ó, a gente volta aqui no buraquinho, faz o ponto baixo. Vem no próximo, o ponto baixo. No próximo. E assim, gente, vocês vão fazer as carreiras de repetições de vocês, tá? Após a carreira do ponto baixo, una novamente igualzinho a gente fez aqui na outra carreira. Suba novamente uma de ponto alto, depois novamente uma de ponto baixo, até você atingir aí uma quantidade de umas 10 carreiras aproximadamente, para depois a gente fazer uma carreira de aumentos, tá? Então, siga fazendo e na volta a gente vai fazer a nossa carreirinha de aumento e dar continuidade na nossa peça. Então, eu segui fazendo por 10 carreiras de pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Após a minha 10ª carreira dos pontos altos, eu fiz a carreira de ponto baixo. Fiz a emenda, subi as correntinhas normalmente, ó. Agora, a partir daqui, a gente vai ter que ter uma noção de aumentos. Olha só, vou posicionar a minha peça. Deixa eu afastar um pouquinho essa imagem para que vocês possam ver bem. Eu vou querer fazer aqui 8 aumentos ao todo. Por que eu vou fazer esses aumentos? Porque aqui, ó, ele tá ainda retinho, que é a parte da cintura. Aqui para baixo já enlarguece um pouco mais, ó, mas é pouco. Pro quadril, eu vou querer enlarguecer mais um pouquinho. Vou fazer 8 aumentos, ou seja, 8 aumentos, eu vou ter 8 pontos a mais. Vou enlarguecer isso aqui da minha peça, ó, só isso, tá? Aí, pra mim fazer esses 8 aumentos, sempre no mesmo sentido, sem precisar conferir ponto, eu faço o seguinte, ó, eu dobro a minha peça no meio. Aí, aqui eu tenho mais ou menos o meio da minha peça, eu marco, ó. Marco aqui na parte de fora. Esse marcador é péssimo. Cada vez que eu coloco, eu quebro um. Ó, marquei aqui do lado de fora, tá? Aí, viro assim, ó, pro outro lado. Posiciono certinho. Marco aqui agora do lado de fora também. Dessa vez, o outro tá pra dentro, aí a gente já vai saber que é mais ou menos no mesmo sentido, tá? Ótimo. Fiz essa marcação aqui. Agora, eu vou fazer outra marcação. Aqui eu já tenho 1, 2, aí vou fazer um aqui e outro aqui, ó. Dobrou. Vou fazer um aumento aqui. Um aumento aqui, na outra ponta. Isso aqui, gente, é só para ter uma noção aproximada da distância entre esses pontos, tá? Não precisa ser exatos pontos, não. Só pra gente não fazer esses aumentos muito próximos um do outro. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Agora, eu vou fazer mais um aqui, ó, nesse meio, ó. Aí, vai ficar 5, 6, 7, 8 do lado de lá. Deu pra entender? Venho aqui, ó, daqui pra cá, ó, dobro e já achei aqui o meio também, onde eu vou fazer meu outro aumento, tá? Faço aqui, ó, lado de fora, a marcação. Viro pro outro lado. Faço a mesma coisa. Chego dessa pontinha aqui até aqui, ó, na marcação anterior. Na mesma direção do outro, eu venho, marco também, fiz meu aumento. E aqui a mesma coisa. Dobro desse ponto para esse outro aqui do meio. Cheguei aqui, ó, onde vai ser meu aumento. Dobro assim de novo, venho... Opa, esse aqui eu não fechei. Venho aqui, ó, dobro, aí dá sempre na mesma direção, ó. Do outro eu venho e faço minha última marcação. Certo? Ótimo.
Essa minha marcação aqui, ó, ela ficou pertinho aqui do local onde eu vou subir a minha carreira do ponto alto. Eu ignoro, tá? Só vou seguir fazendo, ó, subir minha carreira, vou seguir fazendo tudo normal. Um ponto alto para cada pontinho da base. Quando eu chegar aqui nesse local que eu marquei, em vez de um, eu vou fazer 2 pontos altos. Vou seguir fazendo até lá, tá? Um ponto alto para cada pontinho de base, até chegar na marcação. Cheguei, então, exatamente no local do meu cadeadinho aqui, onde eu tenho a minha marcação. Vou tirá-lo. E nesse ponto onde ele estava inserido, eu faço 2 pontos altos em vez de só um, tá? Ó. Faço o primeiro e o segundo no mesmo local. E fica assim. A partir daqui, só repetição. Você vai fazer um ponto alto para cada ponto de base e onde você tem a sua marcação, lá você faz os 2 pontos altos em cada uma das marcações, tá? Chegando no final da carreira, após fazer todos os aumentos, os 8... a gente vai agir normalmente, vai chegar aqui no topo, ó, da correntinha da emenda, fechar com baixíssimo, e a partir daqui, gente, é só repetição. Você vai seguir fazendo da mesma forma, como a gente vinha fazendo em todas as outras carreiras, tá? A partir dessa carreira aqui, eu não farei mais nenhuma carreira de aumentos, tá? Não farei. Por que que eu não farei? Porque já vai dar uma enlarguecida. Olha só como já muda aqui a estrutura, ó. Ele já dá uma aberta aqui embaixo, né? Uma abertura. Então, é isso. A partir daqui, você vai fazer normalmente a sua carreira de pontos baixos. Depois dessa carreira de pontos baixos, você vai seguir fazendo a de alto, depois a de baixo, depois a de alto, depois a de baixo, depois a de alto, até atingir o comprimento que você quiser a sua saia, tá? Então, a partir daqui é só repetição. Vou te dar só mais uma dica. Se por algum acaso você achar que a sua saia precisa ficar ainda um pouco mais larga do que isso aqui, lá mais pra frente você pode fazer novamente uma carreira de aumentos, tá? Porém, o que eu sugiro pra você é que lá pra frente, se você quiser fazer uma carreira de aumento, você vai visualizar aqui, ó. Entre esses aumentos que nós temos, tá? Ó, aqui. Você parar entre eles. Entre todos os aumentos, você vai fazer mais uma carreira entre eles, mais ou menos no pontinho central, para não ficar na mesma direção, certo? E vai dar tudo certo. Eu prossegui fazendo as carreiras aqui da minha saia por 21 carreiras. 21 de baixos e 21 de altos, tá? Encerrei na de baixo. A carreira de ponto baixo. Gente, se você quiser aí a sua saia mais comprida, é só você fazer por mais carreiras. Mais curta, eu acho que vai ficar curta demais. Esse tamanho aqui é tamanho P. Para o tamanho G, provavelmente vai ser preciso você fazer mais umas 2 ou 3 carreirinhas, mesmo que vocês queiram aí uma mini saia, tá? Porque geralmente, isso também depende da altura da pessoa, né, gente? Se for uma pessoa mais alta, né, mais carreiras. Se não, pode ser essa mesma quantidade. Porque aqui a gente vai fazer esse mesmo trabalho que a gente fez aqui no cós. A gente também vai fazer aqui embaixo. Se você já fez o cropped, vai ser bem mais fácil para você. Se não, deixa eu lhe mostrar aqui. Você pode fazer essa sua parte aqui do acabamento, a barra do acabamento, da largura que você quiser, tá? Eu vou fazer a minha com 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou fazer com 9, para ficar um pouquinho mais larga. Com 9 correntes, tá? Ó, fiz as 9 correntes. Aqui, ó, eu tinha simplesmente unido a minha carreira de ponto baixo e subi 9 correntes. Lembra que para começar a carreira de ponto alto a gente sobe 3? É só subir normalmente, 9, tá? Se você quiser mais larga, faça mais 1 ou 2 correntes, ok? Venho aqui no pontinho baixo seguinte, na corrente seguinte, perdão, faço um ponto baixo e vou seguir fazendo os pontos baixos. Já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, será esse próximo, só um minuto. 7,
8. Eram 9 correntes, porém a gente pula a primeira, ficam 8 pontinhos baixos aqui. Fiz meus 8 pontos baixos, eu venho aqui, ó, no ponto alto seguinte, entro nele e faço um baixíssimo. Passo para o ponto alto seguinte, faço novamente um baixíssimo. Agora, eu vou virar meu trabalho e vou voltar trabalhando a minha carreira de pontos baixos, pegando sempre na alcinha do lado de lá. Você vai pular aqui, ó, olhando assim de cima, ó, você vai pular aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? 1, 2. Vai começar lá no terceiro, ou seja, você vai começar aqui na direção, ó, do primeiro ponto baixo. Você terá sempre os 8 pontos baixos, tá? Olha só. Vindo aqui de cima, eu acho melhor porque a gente consegue visualizar bem, ó. Uma correntinha inteira, 2, é aqui na terceira. Na direção do primeiro ponto baixo, tá? Aí, você vai fazer pontos baixos, é somente isso. 1, 2, pegando só a alcinha de lá, tá? 3, 4... 5, 6, 7. E aqui nesse último ponto, em vez de pegar só nessa laçada, eu vou pegar aqui, ó, por dentro, assim, das duas laçadas, tá? E faço um ponto baixo. Agora sim, viro o meu trabalho, sem fazer nenhuma corrente de base. Eu entro aqui no mesmo ponto, ó, puxo minha laçada, fico com 2 na agulha e tiro. E só pegando a alcinha do lado de lá, da mesma forma, eu sigo fazendo, ó. Já fiz 3. Aí, 4, 5, 6, 7... e 8, ó. Chego no meu 8º ponto baixo, faço o 8º, aí já passo pra cá, ó. Pro ponto seguinte, pro ponto alto seguinte, certo? E faço um baixíssimo. Passo pro seguinte, um baixíssimo. Viro meu trabalho. E repito o mesmo processo, ó. Pulo aqui, ó, a primeira, a segunda, ó, correntinha aqui que fica virada pra cima, aqui, ó, 1, 2, ó, tá vendo? 1, 2, vou lá na terceira, pego só a alcinha do lado de lá e recomeço. Aí, tô no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Aqui, a partir dessa carreira, a gente vai centralizar direitinho aqui, ó. Vamos entrar aqui e pegar as 2 alcinhas, tá? Ó, pra fazer o nosso 8º ponto baixo, ó. O 8º. Viro o trabalho. A partir daqui, meus amores, só repetição. Porém, eu quero te mostrar uma coisa aqui nessa carreira, ó. Vou fazer a mesma coisa. Venho... Ó, meu louro, deixa a mamãe trabalhar. Venho aqui no primeiro ponto, ó. Puxo a laçada e vou repetir tudo normal, tá? Já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu vou conferindo sempre, porque assim eu não tenho o perigo de aumentar e nem fazer diminuição, tá? Sempre 8 pontos baixos. Eu percebo que quando eu vou fazendo, sempre pegando o ponto de lá, o baixíssimo, todas as vezes, ele vai ficando mais estreitinho aqui embaixo. Então, lá alguma vez, eu vou entrar no mesmo ponto onde eu acabei de fechar na carreira anterior, com baixíssimo, eu vou voltar nesse caso aqui no mesmo, ó. Aí, agora sim, faço no próximo outro baixíssimo e volto à minha carreira. Eu vou fazer isso esporadicamente. De 3 em 3 carreirinhas que eu fizer, eu vou fazer assim, no mesmo ponto, para que ele não fique muito estreito aqui embaixo, tá certo? Porque notem que aqui, ó, ele vai ficando mais larguinho e aqui embaixo, ó, mais estreitinho, certo? Aí, ó, pulo 1, 2, vou lá no terceiro e recomeço. Então, você vai fazer isso aqui até você dar toda a volta, fazendo a barra da sua saia, tá?
Eu vou seguir fazendo a minha e volto com você. Seguir fazendo exatamente como eu disse pra vocês. E deixa eu logo explicar pra vocês uma coisa aqui, ó. Lembra que eu falei que de 3 em 3 você poderia ir fazendo aquele aumento, que é fazendo o fechamento no mesmo ponto que você começou? Ótimo. Isso aqui, gente, no final das contas, resulta em aumentos, tá? Se você fizer fechando sempre no ponto seguinte, ele vai ficar estreitinho, igual aqui em cima. Nesse caso, deixa eu colocar aqui de uma forma que caiba dentro da filmagem. Nesse caso, olha só como aumenta, ó. A parte lá de baixo fica mais larga do que aqui de cima, certo? Aí a modelagem da nossa saia fica bem perfeita, tá? Por isso a importância de não fazer em todos os pontos, sempre pegando o ponto seguinte, tá? Volta e meia, você volta lá no pontinho, a cada 3, 4 pontinhos que você fizer pegando lá no seguinte, você volta pegando no mesmo ponto que você saiu na carreira anterior, porque assim você vai enlarguecer um pouco mais a sua saia na parte de baixo e ela não vai ficar repuxando isso aqui, tá? E se você fizer com muitos aumentos, ela vai embabadar um pouco aqui. Então, você tem que ter aí uma noção de fazendo de 4 em 4, 5 em 5, se 3 em 3 ficar muito próximo, tá? Foi assim que eu fiz. Em alguns eu fiz de 4 em 4 e assim eu fui levando, tá? Pra não aumentar muito. Alguns eu fiz de 5 em 5, a cada 5 pontos feitos, sempre pegando no próximo, eu voltava aqui nesse, certo? Então, ó, eu tô chegando aqui no final da minha carreira para fazer a união. Nesse caso, terminei aqui, vou vir lá no próximo, baixíssimo. E agora eu vou vir aqui, ó, no pezinho do ponto onde a gente começou, vou fazer também um baixíssimo. Vou voltar fazendo a minha carreira para só então fazer a nossa união, tá? Sempre da mesma forma, ó, pulo 1, 2 aqui, vou fazer sempre a minha quantidade de 8 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, o oitavo aqui por fora, pegando as duas alcinhas, como sempre, tá? Aí, vou voltar agora unindo as duas partes, ok? Coloque, ó, frente com frente. Aí, ô Val, mas como que eu vou unir isso? Eu vou unir aqui pelo lado direito? Não, gente, é só virar pro lado avesso, ó. Fechou aqui. Tira a sua laçada da agulha. Pra você poder posicionar tudo certinho, ó. Posiciona aqui os dois, lado avesso, hein? Opa, e minha laçadinha quase... Bati na câmera, virou uma bagunça. E aí, ó. Tira aqui a agulha da laçada, ó. Estamos trabalhando do lado direito, vamos virar aqui pro ladinho avesso e vamos costurar por essa parte de dentro, tá? Pelo avesso. Pro direito ficar bem perfeito, ok? Tirei minha laçada da agulha, venho aqui, ó. No pé do primeiro pontinho da base, tá? Ó. Faça aqui a conferência, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse é o primeiro, ó. Certo? Entro na laçadinha, vou puxar ela pro lado de cá. Faço uma corrente. Eu vou voltar de novo nesse mesmo ponto e repetir um baixíssimo para ficar bem reforçado, tá? Ó. Entro no mesmo ponto do lado de cá, no mesmo ponto do lado de lá, tá? E faço o baixíssimo para ficar reforçado. 2 baixíssimos aqui, ok? A partir daqui, ó, venho no próximo ponto aqui, no próximo ponto lá. Nesse caso, do lado de lá, eu vou pegar na alcinha do lado de lá, para manter o relevo aqui pro lado de dentro, tá bom? Só nesse de fora que eu não tenho esse cuidado de pegar só na alcinha para ficar mais reforçado esse nosso ponto, tá? Ó, então, baixíssimo. Venho no pontinho seguinte, vou no ponto seguinte do lado de lá. Opa, deixa eu focar bem pegando a alcinha do lado de lá, baixíssimo.
Venho no meu pontinho seguinte, aqui do lado de cá, passo pro lado de lá, pego só na alcinha do lado de lá. Então, a gente vai seguir fazendo essa união com esse nosso ponto baixíssimo por 8 vezes, até a gente fazer 8 uniões, tá? Ó, sempre pegando do lado de cá, do lado de lá. Do lado de cá, do lado de lá, do lado de cá, do lado de lá, na alcinha, tá? Cheguei no meu último ponto. Ainda entro aqui, ó, passo aqui pra cima, na direção aqui dos outros pontinhos e pego assim, ó, 2 perninhas aqui e faço mais um baixíssimo, mais uma corrente, pra ficar bem perfeita a união, olha só, tá? E eis que nós terminamos. Agora, a gente vai fazer os arremates. Eu vou te mostrar como eu faço o arremate do meu fio cordonê. Nesse caso aqui, quando chegou aqui, ó, na penúltima carreira, o meu fio acabou, eu fiz a união, dei só um nozinho normal, fiz a união do fio, prossegui trabalhando. E agora eu vou fazer meu arremate aqui nesse fio onde eu amarrei, para que você possa entender como que eu arremato esse fio após as emendas, tá? Já cortei o fio aqui da emenda, ó, tá solto aqui, porém eu deixei ele um pouco grande porque eu quero te explicar como que eu dou o nozinho para continuar o trabalho quando o fio acaba. Eu só faço isso aqui, ó, pego as 2 pontas e dou um nó normal, assim, ó, tá? Dou o nó, aperto bem e deixo as sobras grandes para que eu possa fazer o arremate, que é o que eu vou fazer agora aqui para te mostrar. Vou desmanchar meu nozinho, já que eu não preciso desse aqui. E aí, ó, na hora de arrematar, você insere apenas um dos fios na agulha e segue arrematando pro mesmo lado em que ele está. Depois, eu vou fazer esse mesmo processo com esse outro lado do fio, arrematando ele pra cá. E fica perfeito, tá? Ó. Passo uma vez de ida no meio das tramas, onde os pontos são mais fechados. Aí, dou uma carreira de volta, ó. Vou mais na frente um pouquinho, pego novamente, ó, passo e trago de volta esse fio. Quando eu vou trazer de volta esse fio, eu deixo só uma pontinha aqui pra fora da agulha, ó, porque eu preciso deixar essa laçada aqui no final. Nessa laçada, a gente tem que ter uma noção que o tamanho desse fio tem que ficar mais ou menos o tamanho que ele vai passar aqui por baixo, ó. Porque é nele que a gente vai passar a cola pra poder trazer pra cá, certo? A minha cola eu já até cortei aqui do lado, porque o bico tava entupido e eu não perco nada, ó. Cortei aqui do ladinho, ela vai sair normalmente. Venho e passo ela em cima dessa extensão toda aqui da laçada, ó. E aí, eu puxo. No que eu puxo, essa cola vem pra debaixo da trama, fica bem colado e imperceptível. Que acabamento perfeito, tá vendo? Não tem problema sujar seu dedo, que ela é muito boa de sair dos dedos, tá? Depois você só passa assim um dedo no outro e essa cola vai soltando, ó. Tá vendo? Ela vai soltando toda, porque ela é de média viscosidade, ela não é daquela que resseca como o Super Bonder normal, tá? Ela é perfeita para esse tipo de arremate. Agora, eu já posso cortar esse fio. Mas, por enquanto, vou pegar aqui o outro ladinho do meu fio. Vou inserir na agulha e vou fazer o arremate da mesma forma. Só que, como eu disse anteriormente para vocês, ó, trazendo para o lado de cá. Por que uma vez para o lado de lá, outra para o lado de cá? Para não fazer volume no nosso arremate, para ficar delicado, para ficar perfeito, tá? Ó. Opa, gente, tá muito ventilado, talvez o vídeo esteja ficando barulhento. Olha só, trago para cá. Volto aqui mais embaixo um pouquinho, ó, porque se eu voltar pelo mesmo buraquinho de onde eu saí, eu vou estar desmanchando o que eu fiz, né? Daí, ó, venho com minha agulha novamente e deixo minha laçada, passo novamente a cola e pronto. Todos os arremates que você tiver que fazer na sua peça, seja lá com que fio for, polipropileno, poliamida, algodão, com essa cola dá para fazer arremates perfeitos. Agora é só cortar o nosso fiozinho e pronto. Eis a perfeição do nosso arremate, ok? Gente, então eu já fiz todas as colagens dos meus fios. Só falta cortar, mas já tá tudo colado. Depois eu corto, isso aqui é o de menos. Agora eu vou começar a fazer um trabalho aqui em cima de acabamento. Presta atenção nisso, hein?
Só vou fazer esse acabamento aqui em cima. Na parte de baixo, eu acho muito bonito esse acabamento só assim mesmo, e é assim que vai ficar, tá? Porque depois, se num outro momento eu quiser deixar essa saia longa, eu ainda faço outro trabalho aqui pra baixo, ok? E pra usar numa ocasião diferente, depois fazendo ela longa, já fica parecendo que é outra roupa, não é mesmo? Pra começar o acabamento aqui de cima, da parte do cós, eu vou agir da seguinte forma. Nessas carreiras onde nós temos os relevos, ó, pra cima, eu vou fazer 2 pontos baixos. Entro aqui, ó, é só vir na direção do vinco. Faço o primeiro ponto baixo, após ter dado a minha laçadinha inicial no fio, e faço o segundo. Passo lá pro segundo relevo, ó, já fica o buraquinho aqui, ó. Faço 2 pontos baixos. Eu vou fazer dessa forma, apenas 2 pontos baixos. Eu quero fazer apenas 2 pontos baixos, porque eu achei que a minha ainda ficou um pouquinho larga. E também porque, na verdade, não tem necessidade de fazer os 3. Fazendo apenas os 2 assim, o nosso trabalho não vai fechar muito, tá? Deixa eu fazer aqui por algumas carreiras para mim poder te mostrar. Olha só como fica bem retinho. Apenas 2 pontos baixos para cada vinco desse, ó. Sempre no local que é o relevo aqui para cima, tá? 2, passo lá pro vinco seguinte, ó, mais 2. Siga fazendo assim até fazer toda a volta. Segui dando toda a volta em pontos baixos. Venho aqui no meu primeiro pontinho baixo da carreira. Vou unir com baixíssimo. E fazer aqui mais uma correntinha e pronto. Vou cortar o meu fio. Gente, é o seguinte. Nessa peça aqui fica a seu critério o que você vai fazer. Se você quer colocar ainda uma carreirinha de elástico, se porventura você achou que sua peça tá muito folgadinha aqui, ó, você pode colocar uma carreirinha de elástico, tá? Somente com pontos baixos para dar mais uma fechadinha. No meu caso, eu vou optar por esse cordãozinho aqui de amarração, olha que eu fiz, bem simples, bem prático, tá? Vou te mostrar como eu fiz ele, que eu vou passar aqui nessa saia, porque eu acho que ela merece mais esse mimo, certo? Esse cordão de amarração nada mais, nada menos é do que uma carreira de correntes e uma carreira de baixíssimo sobre ela, tá? Ó, siga fazendo uma cadeia de correntes do comprimento que você julgar necessário, tire a circunferência da medida da saia e deixe sobrar mais uns 15 centímetros para cada lado, né? Ou seja, 30 centímetros a mais, que fica muito bom, porque dá para fazer o laço e sobra fio. Aliás, sobra cordão, fica bacana. Cordão muito pequeno não é legal. Quando você tiver feito lá a quantidade de centímetros que você precisa da corrente, você volta, ó, pula 2 correntes de base e vem fazendo um baixíssimo para cada correntinha. Opa! Gente, será que deu para ver? Eu não sei se deu, então bora lá de novo. Ó, pula 2 correntes de base, vem lá na terceira e baixíssimo. E aí, para cada correntinha da base, ó, você vai pegar a alcinha do lado de lá, fazer baixíssimo. Alcinha, baixíssimo. É muito rápido que faz esse cordão, ele fica delicado e a gente não perde tempo, tá? E vai passar com facilidade ali, já que ele fica um tanto fino, né? Como a gente precisa, porque o espaço onde a gente vai passar, os buraquinhos são estreitos. Então, é só isso, tá? Uma carreira de corrente e outra carreira de corrente sobre elas, que é o baixíssimo, e fica esse bonitinho aqui. O meu cordão já tá pronto, como eu já mostrei pra vocês. Agora, eu vou passar esse cordão aqui. Você vai centralizar aqui a frente da sua saia, pra poder começar a passar o seu cordãozinho. Quando você chegar no final da sua carreira do cordão, ó, você vai até... E haja vento, hein, gente? Você vai, ó, até o último ponto, tá? Chegou aqui no último ponto, pronto. Uma correntinha, fechou. Aí, você dá mais um nozinho aqui, ó, nessas 2 pontinhas que ficam, pra ficar mais bonitinho aqui, ó, essa pontinha do seu cordão, tá? 2 nozinhos. E aí, você vai arrematar. Nesse arremate... Gente, deixa eu tirar essa saia de baixo, porque fica ruim de ver a imagem. Nesse arremate, você vai fazer exatamente como eu mostrei lá na saia. Você vai arrematar um fio de cada vez aqui pra cima,
Um fio de cada vez, depois aqui pra cima também, vai colar direitinho, pronto. Ah, Val, não encontrei essa cola, como que eu vou arrematar? Não tem problema, arremate com fogo, com isqueiro, como a gente sempre arrematou a vida inteira, polipropileno. Porém, fica mais perfeito com essa forma de colagem que eu te ensino, tá? Centralizou aqui, ó, onde você vai querer que seja a frente da sua saia. Perfeito. Iremos passar o nosso cordão nos buraquinhos onde a gente fez os nossos 2 pontos baixos. Eu vou começar, vou puxar aqui, ó, de cima pra baixo, tá? Porque a pontinha, aí eu vou puxar todo, até deixar o tamanho que eu quero que fique aqui, ó, a sobra, mais ou menos, tá? Do meu cordão, ó. Pronto, é mais ou menos isso? Ótimo, agora sim. Vou seguir passando. Vou pular 1, 2 buraquinhos, venho no terceiro, puxo agora de baixo pra cima, tá? Ó. Puxei de baixo pra cima. Agora, vou puxar de cima pra baixo, sempre pulando 1, 2 no terceiro, ó. Venho de cima pra baixo. É só isso, tá? Quando chegar lá pro final, a gente só dá o laço. Se sobrar desigual as pontas, não tem problema, a gente regula o tamanho das 2 pontinhas, tá? E vai estar pronta a nossa saia. Essa saia, se você quiser fazer um bico de acabamento lá embaixo, você faça. Se você não quiser, não faça, fica a seu critério. A minha eu vou deixar exatamente assim, porque essa peça eu quero que ela seja mesmo romântica e linda, simples, sem tanta informação, tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Sugestão de preço para uma saia dessa é, em média, R$200, tá? O conjunto completo vai para a faixa de uns 350, ok? Até 300 dá para vender, né, gente? Dá uma margem de lucro? Dá. Porém, eu sempre digo, não trabalhe pensando só em você ter lucro. Queira ter lucro de verdade. E outra coisa, valorize o seu artesanato, tá? Tô falando no valor de R$350 o conjunto, porque eu tô fazendo o tamanho P e M. Se for um tamanho G, ele vai lá para 400, tá? Até a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus e muito obrigada por estarem sempre adquirindo meus projetos e valorizando assim minhas criações, tá? Um grande abraço e fiquem todas com Deus.